Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma análise da Magazine Luiza, ela que caiu quase 80% nos últimos meses, desde o início do ano de 2021. Será por que ela está caindo tanto? Qual que é o motivo? O que está influenciando tanto nessa queda do Magazine Luiza? Beleza? Então vamos lá para o gráfico e já aproveita, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder todo mundo, beleza? Então vamos lá para a tela, sem mais delongas. Vamos lá, turma. A primeira coisa que nós vamos entender é qual que é a tendência que esse gráfico tá. Vamos entender por que esse preço, o que aconteceu com esse preço aqui agora. Vamos lá, quando nós afastamos o gráfico, colocamos aqui num gráfico semanal, nós observamos que Magazine Luiza ele estava em uma tendência de alta desde 2015, na verdade início de 2016 já, onde nós podemos ver que ela a todo instante está subindo muito. Veio inclusive a tocar aqui em alguns pontos, quando nós pegamos aqui a nossa linha de tendência de alta, ou seja, a nossa LTA, o preço ele estava em uma tendência de alta contínua e veio e rompeu nesses últimos meses, na verdade desde dezembro, janeiro, fevereiro, ele rompe aqui essa linha de tendência de alta. Então observe o seguinte, o preço ele estava subindo desde aquela época de 2015, 2016, e então fazendo essa linha aqui, nós traçamos a nossa LTA aqui, que é essa daqui em amarelo, e nós vemos que o preço ele vem a romper, interessante inclusive que ele está subindo em uma tendência de alta contínua, fazendo topos e fundos, e então acontece uma reversão, onde começa a fazer topos e fundos mais baixos do que o topo anterior. E interessante é que ele até tenta fazer um pivôzinho de alta nesse instante aqui, mas não consegue, os compradores não conseguem vencer os vendedores e acabam fazendo essa queda brusca do Magazine Luiza, do preço do Magazine Luiza. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, o preço ele vinha subindo, no momento que ele rompeu, ele faz um pullback na linha de tendência de alta, que é muito comum, e essa linha de tendência de alta inclusive se transforma agora em uma resistência. Anteriormente ela era um suporte, observem que ela tentou tocar aqui, não conseguiu romper, voltou, subiu mais um pouco, e rompeu para baixo da linha de tendência de alta. Neste momento agora ela se transforma numa resistência, deixa de ser suporte, transforma numa resistência e continua caindo exponencialmente. Tenta inclusive, como eu falei, fazer um pivô de alta, mas não consegue. E então ela vem e faz uma queda, fazendo mais um topo mais alto um pouco, e fazendo um fundo. Olhando aqui os suportes, outro suporte e resistência, nós vemos que neste ponto aqui, que foi a queda por causa do Covid, o preço estava aí em R$ 6,23 aproximadamente. O preço, neste momento aqui, ele faz um toque, um reteste na linha aqui de suporte. Mais interessante que nessa semana aqui, ele continua caindo. Observem que nessa linha de suporte os compradores tentaram comprar loucamente, mas deixou um pavio muito grande de alta, poderia até um sinal de talvez uma reversão de mercado que não se confirmou no próximo candle. Então se esse candle aqui vier romper este ponto aqui que está em torno de R$ 5,62, esse preço ele pode vir a buscar um novo suporte. Quando nós afastamos aqui, traçamos uma linha aqui de suporte, observem que neste ponto aqui acontece um suporte importante, que é em R$ 4,96. Agora chamar a atenção o seguinte, observem que em novembro do ano passado ela bateu os R$ 28,27. Quando nós olhamos os fundamentos dela, ela estava extremamente cara, com preço aí, um PL de mais de 200. Inclusive na época eu falei com o pessoal da turma,
tome cuidado, Magazine Luiza está muito caro, está muito caro. Se ela vier a cair, vai ser uma queda muito violenta. E como nós podemos ver aqui, hoje já acumula, desde o último topo, já está acumulando aí quase 80% de queda. Então tomem muito cuidado. Neste momento agora, o próximo suporte do Magazine Luiza é em R$ 4,94. Vou fazer eu traçar aqui um Fibonacci para a gente entender o seguinte, para a gente ver como que foi essa questão da retração do preço desta empresa aqui, que é o Magazine Luiza. Observem que no 38%, primeiro foi em 61,8%, o preço chegou, inclusive, a tocar na retração e tentar subir, mas encontrou uma resistência aqui da minha linha de tendência de alta, que se tornou deixou de ser um suporte e se transformou em uma resistência e voltou a cair. Tentou romper novamente, inclusive fazendo o pivô, mas não conseguiu. Veio a testar novamente os 50% de Fibonacci, deixou um pavio, mas na semana seguinte continuou essa queda violenta do Magazine Luiza. Nessa queda, quando chegou no 38,2%, que também é um outro ponto de suporte extremamente importante, ela veio, deixou um pavio, mas não conseguiu manter a sua alta. Tentou subir aqui em 38,2%, mas continuou caindo violentamente. Então, nós temos aqui a perda dos 38,2% de Fibonacci de toda a alta de Magazine Luiza. Isso é muito, mas muito importante, porque agora pode atingir padrões, valores muito mais baixos, que é abaixo, inclusive, de R$ 4,00. O primeiro suporte que nós temos aqui agora, se o preço não vier a subir, é em R$ 4,94. O segundo suporte que nós temos é em R$ 4,43. O terceiro suporte que nós vamos ter aqui é em R$ 3,54. Beleza? Então, o preço ele está em uma tendência clara de baixa. Não vejo como o momento certo para comprar esse ativo atualmente. Quando nós viemos aqui para o nosso gráfico, vou deixar ele mais limpo aqui, observem o seguinte, inclusive ele perdeu a minha média móvel de 200, que é esta em azul, perdeu a minha média de 80 períodos e está em uma tendência forte de baixa. Gente, só para vocês terem uma noção, perdeu a média móvel de 200, a chance de a queda continuar é muito, mas muito grande nesse ativo. Ok? Então, basicamente, nós vemos aí esse suporte. Nos suportes, eles podem significar bons momentos, inclusive, de compra. Observem que quem gosta de comprar em suporte, eu particularmente não gosto, eu gosto de esperar um sinal mais claro, mas podemos esperar bons momentos de compra. Vou chamar a atenção outra coisa também no IFR 14. Quando nós fazemos aqui, inclusive esse é um setup muito interessante, nós pegamos o nosso IFR 14, deixa eu só aumentar aqui para vocês entenderem. Este daqui é o meu IFR 14. Quando nós pegamos aqui o preço e traçamos uma linha, nós afastamos todo o período do meu IFR 14, como vocês podem ver aqui, afastamos o máximo que nós podemos, traçamos uma linha nos pontos de suporte. Nós vemos que esse preço ele está em um momento aqui tocando em um ponto, inclusive, de extrema importância, um ponto de suporte. Tem muita gente que gosta de comprar aqui, inclusive é um setup muito interessante a partir do momento que ele fazer ou 1, 2, 3 de compra. Então, basicamente, como é que funciona? O preço ele está caindo, o meu suporte aqui, o meu IFR 14, ele está extremamente sobrevendido quando nós olhamos aqui, inclusive tocando aqui em um ponto de resistência. Tocando em um ponto de resistência, nós vemos que o preço ele está fornecendo uma possibilidade de fazer uma compra. Então, essa compra como é que funcionaria?
esperaria o 1, 2, 3 de compra, fazesse mais um gráfico aqui, inclusive com um pavio, deixaria a minha entrada na máxima com meu stop nesta mínima, tendendo a buscar em um position trade 2 vezes o meu risco para cima, aproximadamente aqui. Então, esse seria um ponto de entrada. Mas por quê? Como eu vou falar novamente, por causa que o meu IFR14 está extremamente sobrevendido e está tocando em um ponto de resistência. Caso ele rompa e continue caindo esse meu IFR14, ele pode vir atingir, que é meu último ponto de suporte no meu IFR14, que eu acho que seria o mais interessante, inclusive, para uma compra. Então, meu IFR14 bateu aqui em 15,66, como vocês podem ver aqui, bateu nesse valor aqui, 15,66, eu estaria comprando independente de aparecer 1, 2, 3 de compra. Tocou nesse ponto aqui, eu poderia estar comprando. Quando nós saímos dos gráficos aqui, nós vamos para os fundamentos dessa empresa. Nós observamos aqui em Magazine Luiza, aqui no site do Status Invest, nós observamos o seguinte: Magazine Luiza ainda está com um PL extremamente alto, com um PVP também extremamente alto, ou seja, o patrimônio dela não condiz com o preço que ela está atualmente, ou seja, ela está sendo considerada cara de acordo com o patrimônio que ela possui. O PL, o preço dela, ou seja, aquilo que ela está lucrando, está muito acima do preço que ela está sendo vendida. Ou seja, a Magazine Luiza ainda tem espaço para cair mais, se caso o mercado não verificar que ela é uma boa empresa. Gente, é importante dizer o seguinte: Magazine Luiza é uma das poucas empresas que tem muito dinheiro em caixa. Olha, o caixa líquido dela em 2020 foi 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, ela está revertendo, elas têm um caixa muito grande, um valor que pode justificar, inclusive, uma retomada dessa alta. Mas, quando nós olhamos esses fundamentos aqui, eu considero, por exemplo, ela para um buy and hold, quem gosta de fazer, extremamente cara, porque os fundamentos dela não condiz com o preço que ela está. Mas aí a gente pergunta: Marlon, mas por que ela está caindo tanto? Um dos motivos que ela está caindo muito é a questão do aumento da taxa de juros. Empresas do setor de varejo, elas sofrem muito com esse aumento da taxa de juros. Por quê? Aumentou a taxa de juros, reduz a sua lucratividade, porque ela depende de empréstimos para poder crescer. Então, automaticamente, se aumenta os juros, reduz o lucro dela, e isso o mercado ele vê. Tudo aquilo que reduz o lucro da empresa, o mercado ele analisa e desconta no preço dos seus ativos, beleza? Então espero que tenham gostado. Já aproveita, segue a gente aqui, se inscreve aqui no nosso canal e deixa aqui a próxima empresa que você quer que eu analise para você, beleza? Grande abraço e até a próxima!